Cumprimentamos a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva e dando continuidade ao projeto do Grupo Espírita Jesus no Lar, de levar algum ensinamento evangélico para as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre justiça divina. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. E ele também, na segunda carta aos Coríntios, ele diz que todos nós compareceremos diante do tribunal do Cristo para recebermos o que merecemos em retribuição pelas obras praticadas. Então vamos fazer uma reflexão sobre esses dizeres. E aí, então começamos perguntando de que maneira essa justiça divina se estabelece. Será que ela é igual à justiça humana? Não. É importante lembrar que a justiça dos homens está calcada na legislação humana, com base em códigos legais criados pelos próprios homens. Quando há um litígio qualquer, um grupo de pessoas especializadas nesses códigos analisa o processo, julga e define as penalidades aplicáveis ao réu. E a duração das penas é estabelecida por quem? Pelo juiz. Então podemos concluir que a justiça dos homens se alicerça no arbítrio, segundo a visão dos magistrados. Agora, com a justiça divina é diferente. As consequências dos atos se dão de forma direta e natural, sem intermediários. Em caso de uma falta qualquer, a penalidade se estabelece de maneira natural e cessa também naturalmente, como? Com o arrependimento efetivo e a reparação da falta. Importante destacar que na justiça divina não há dois pesos ou duas medidas. As leis são imutáveis e imparciais e não podem ser enganadas. A justiça divina está baseada no quê? No amor e na sabedoria de Deus e garante que cada criatura receba o que merece de acordo com as suas ações. Um exemplo talvez torne mais fácil o entendimento. Imaginemos que alguém resolva beber uma dose considerável de veneno. As consequências logo surgirão no organismo. Como? De maneira natural e direta. Não é preciso que alguém julgue o ato e decida o que vai acontecer com o organismo da pessoa. Simplesmente o resultado aparece. É castigo? Não. Consequência natural derivada do seu ato, da sua livre escolha. Os efeitos produzidos no corpo físico não fazem distinção entre o pobre ou o rico, o religioso ou o ateu, a criança ou o adulto. As leis divinas não contemplam exceções nem privilégios, são justas e sensatas. E essas consequências duram tanto quanto
a causa que as produziu. No campo moral, a justiça divina se dá da mesma maneira, distribuindo a cada um segundo suas obras, sem intermediários. A doutrina espírita nos ensina que a cada ação existe uma reação. E muitos criticam essa lei de ação-reação, pois dizem que vai contra a misericórdia de Deus. Ora, se jogarmos uma bola na parede e ela voltar e nos atingir, será que foi castigo ou falta de misericórdia de Deus? Não, Deus é misericordioso e faz todas as suas leis com misericórdia. A lei do retorno também é uma lei divina, justa como todas as outras, pois ela não seria justa se deixasse que alguém que errou ou prejudicou alguém não sofresse nada por isso. Se os homens pudessem fazer todo o mal e deles saíssem impunes, eles não seriam constrangidos a parar e toda a humanidade sairia prejudicada, não é mesmo? Como Deus é misericordioso, nos ama e nos protege, Ele não nos castiga, mas para que o mal não se alastre infinitamente, Ele nos deixa receber as consequências de nossas ações. Para quê? Para que sejamos desestimulados do mal. Agora perguntamos, será que é possível que ande juntas a justiça divina e a misericórdia? Sim, e a resposta nos foi inspirada por uma música popular antiga, onde o cantor Adoniran Barbosa canta que Deus dá o frio conforme o cobertor. Essa imagem bem traduz a justiça e a misericórdia de Deus. O frio é a justiça divina, alcançando o ser que ontem fraudou ou que burlou a lei. O cobertor, que auxilia a vencer a intempérie, significa a misericórdia que se estende a esse mesmo devedor. Se prestarmos atenção, veremos que em todas as situações da vida, a justiça de Deus se manifesta ao lado da sua misericórdia. Assim, no mundo de vicissitudes em que vivemos, encontramos enfermidades abraçando vidas. É a justiça de Deus cobrando aos seres os seus descalabros de ontem ou de hoje, que são os excessos, os abusos, as intemperanças. Ao seu lado se multiplicam o quê? Médicos, enfermeiros, atendentes, receitando, medicando, minimizando dores. São os intérpretes da misericórdia de Deus. Sem contar quantas dívidas do passado são resgatados em novas reencarnações. Devedor e credor se reencontram no ninho doméstico para os devidos ajustes. A misericórdia divina concede a um e outro o esquecimento do passado, a fim de que a reparação se concretize em ambiente isento de acusações infelizes. A justiça sempre alcança o devedor e o cobra de alguma forma. Nada fica impune aos olhos de Deus. A misericórdia se coloca ao lado e lhe oferta um ombro amigo para chorar
o braço forte para amparar, uma voz amiga para renovar o ânimo. Deus é justiça. Também Pai amoroso e bom. A justiça estabelece o ressarcimento à lei. A bondade estende oportunidades de reparação. E como saber se no nosso dia a dia estamos agindo certo? Bastará ouvir a própria consciência, que é onde se encontra esse código divino. E a esse respeito, Jesus diz: a cada um segundo suas obras, onde o critério de julgamento será a lei de Deus, será o certo e o errado. Assim, se as consequências dos nossos atos são diretas ou naturais, podemos promover desde agora consequências felizes ao praticarmos boas ações. E se hoje sofremos as consequências de atos infelizes praticados, basta colher os resultados sem nos queixarmos e agirmos como nos ensina o Evangelho, para que tudo melhore. E para não termos dúvidas sobre nossas atitudes, Jesus é o nosso modelo de conduta, é o grande mestre que nos ensina a viver melhor. Então, vamos recordar alguns de seus ensinamentos para nos auxiliar em nossa jornada. Objetivando a construção de uma saudável vida social, sugere o mestre que aprendamos a compreender as pessoas como elas são, sem egoísmo, sem preconceitos ou exclusividades, pois também temos necessidade de que os outros entendam como nós somos. Orienta que, diante de conflitos e desentendimentos, façamos uso do quê? Do perdão, da tolerância, da paciência. Ele pede que estendamos as mãos àqueles que necessitam de ajuda. Ele propõe que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ministrando as lições de humildade e da simplicidade, e ao mesmo tempo condenando o orgulho que nos faz pensar que somos melhores do que os outros. E informa que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Como? Fazendo ao outro tudo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E sabendo que a justiça divina é perfeita e garante que cada um receba o que merece de acordo com suas ações, só nos resta nos esforçarmos e fazermos a nossa parte, como da melhor forma possível, sempre nos ajustando aos ensinamentos que Jesus nos deixou. Esse era o nosso recadinho de hoje. Muita paz para todos.